Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora te atualizo com as principais notícias do Brasil e do mundo. E bom, nos últimos 10 anos, a expansão de lojas de atacarejo mudou o varejo brasileiro de alimentos e bebidas. A venda direta ao consumidor oferece preços mais baixos para compras em maior quantidade, o que para o cliente se torna mais atrativo. O atacarejo é uma criação do varejo brasileiro. Ele ganhou espaço com a inflação elevada e a queda do poder de compra da população. Enquanto os hipermercados perderam força e os supermercados seguiram crescendo, o atacarejo avançou ainda mais. Nos últimos anos, esse tipo de loja se espalhou rapidamente pelas cidades e passou a ocupar áreas onde antes predominavam outros formatos do varejo. Grandes redes do setor e grupos regionais intensificaram a abertura de novas unidades e transformaram o atacarejo em um dos principais motores de crescimento do mercado. A expansão foi tão forte que mudou o mapa do varejo de alimentos no país. Empresas que antes apostavam mais em supermercados e hipermercados passaram a direcionar investimentos para este modelo, buscando atender consumidores em busca de preços mais baixos. Na disputa por público, o formato também começou a se transformar. Antes eram lojas grandes, afastadas dos centros das cidades, com aluguel mais barato, poucos serviços e pouca oferta de produtos perecíveis. Nos últimos 10 anos, começaram a surgir atacarejos dentro das áreas urbanas, com mais produtos frescos e também mais serviços, como açougue e fatiamento de frios. Com isso, essas lojas passaram a se parecer cada vez mais com hipermercados. Esse movimento criou um dilema. Ao oferecer mais serviços, o custo da operação sobe e acaba sendo repassado ao consumidor por meio de preços mais altos. Assim, o atacarejo começa a se aproximar de um supermercado comum. O grande diferencial desse formato sempre foi o preço baixo, mas algumas redes agora tentam combinar economia com uma experiência de compra mais completa. E dando continuidade no assunto, os norte-americanos são conhecidos por se alimentarem mal. Quase metade da população dos Estados Unidos tem diabetes ou pré-diabetes. Mas o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um plano para mudar isso. No intervalo do último Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos, o ex-lutador Mike Tyson apareceu em um comercial dizendo: "Comam comida de verdade." Logo em seguida, deu uma mordida em uma maçã. A propaganda refletiu as novas diretrizes nutricionais do governo, que são lançadas a cada 5 anos. O diagnóstico foi que o país está doente. 3 em cada 4 americanos têm uma doença crônica. Isso foi responsável por 90% dos gastos do sistema de saúde americano. Por isso, o governo lançou uma guerra contra açúcares adicionados e alimentos ultraprocessados, com referência a comidas fast food, salgadinhos, refrigerantes, congelados prontos, entre outras coisas. Eles sugeriram inverter a pirâmide alimentar, comer menos carboidratos e aumentar a dose de proteína. A recomendação subiu de 60 gramas de carne vermelha por dia para 90 a 120 gramas. As diretrizes recomendaram focar exatamente nas fontes animais de proteína, especialmente a carne vermelha, e consumir o leite integral, em vez de leite desnatado ou semi-desnatado. São duas coisas que acabam aumentando a ingestão de gordura saturada, que a ciência já alertou que eleva o risco das doenças que todo mundo quer evitar: derrames, diabetes e doenças cardíacas. Com a nova diretriz, o meio ambiente também terá impacto, com o maior consumo de gado e mais geração de gases do efeito estufa. Por exemplo, ingerir proteínas vindas de plantas polui muito menos, como soja, aveia e feijão. Essas novas diretrizes devem impactar diretamente 30 milhões de crianças e adolescentes americanos que comem nas escolas todos os dias. E quando falamos sobre alimentos, a higienização é fundamental para garantir a saúde. Uma pesquisa nacional revelou que muitos brasileiros ainda adotam práticas que podem colocar em risco a saúde de suas famílias, como lavar carnes na pia ou negligenciar a correta higienização de vegetais. O estudo, conduzido pelo Centro de Pesquisa em Alimentos, mapeou o comportamento de 5.000 domicílios de diferentes níveis de renda em todas as regiões do país. Os resultados sublinham a necessidade de campanhas educativas e de políticas públicas voltadas à promoção de práticas seguras de manipulação de alimentos, especialmente em um cenário
onde doenças transmitidas por alimentos são uma ameaça constante. Um dos erros mais comuns identificados pelo estudo é o hábito de lavar carnes na pia da cozinha. Tal prática incorreta pode levar à contaminação cruzada, dispersando bactérias como Salmonella e Campylobacter por respingos de água. Simultaneamente, a higienização inadequada de vegetais é outro ponto crítico. Muitos relatam apenas lavar com água, ou pior, utilizar sabão e detergentes que não são indicados para o consumo. O sabão e o detergente possuem elementos químicos que podem provocar intoxicação. A Anvisa recomenda uma abordagem mais rigorosa: lavar os alimentos em água corrente e, em seguida, submergi-los em uma solução sanitizante por cerca de 15 minutos antes de um novo enxágue com água potável. Essa etapa é crucial, visto que vegetais frequentemente fazem parte das dietas de muitas pessoas que preferem alimentos crus. E após essas dicas tão importantes que eu me despeço de vocês, mas deixo aqui o convite para nos encontrarmos novamente às 10 horas em ponto. Até lá!